Olá pessoal, aqui é o Sentinela. Eu estive trabalhando muito nessas últimas semanas, ao contrário dos donos de ministérios dependentes e aproveitadores que viajam para a Europa fazendo o que faz de melhor: serem pedintes profissionais, conseguir ganhar em euro e ganhar terrenos para aumentar o seu patrimônio pessoal, usando o suposto evangelismo como isca de recursos. Enfim, na vida real de um evangelista, ele realmente precisa trabalhar para se manter. E com os dízimos que o Senhor me empresta, eu sustento não somente o meu ministério, como também o ministério de outros, que precisam e fazem um trabalho evangelístico de verdade. Muito diferente dos pedintes profissionais milionários que existem hoje no Brasil e no mundo. Enfim, por causa do trabalho intenso dessas últimas semanas, eu não consegui postar os alertas ao povo de Deus dessas últimas semanas que se passaram. E que foram semanas extremamente agitadas e reveladoras. Perceba que o Senhor está sacudindo e arrancando as máscaras em uma proporção e rapidez cada vez mais alta. Pode perceber. Logo depois do alerta que fiz sobre os ministérios dependentes e aproveitadores, que se disfarçam de ministérios da verdade presente, na semana seguinte, o Senhor começou a revelar ao mundo a falsidade e a mentira desses ministérios. Assim como eu disse, que ministérios que procuram bajular a instituição, procurando a sua aprovação para continuar recebendo os recursos também de pessoas que são papagaios de instituição e que estão em cima do muro, esses ministérios aproveitadores iriam ser sacudidos pelo Senhor. E as suas máscaras iriam cair diante de todos. E nas últimas semanas estamos vendo os acontecimentos com o pastor Conrad Weine e o pastor Stephen Bohr, Mark Feeling e a Associação Geral e toda a instituição no mundo. Tudo isso foi profetizado. O Senhor iria e está julgando primeiramente a instituição, a liderança e os seus membros, separando o joio do trigo, fechando a porta da graça para a instituição, para que assim, e somente depois disso, começar o julgamento da população mundial através da marca da besta, que em breve será criada. Simples de entender, mas que infelizmente poucos querem enxergar o óbvio, simplesmente porque não são servos de Deus, mas sim torcedores de instituição, membros de um clube social que tanto amam e idolatram. Eu vou explicar de forma resumida o que aconteceu e como o Senhor está utilizando esse evento para sacudir a instituição e revelar o joio no meio do trigo, os lobos disfarçados de cordeiros. O pastor Conrad Weine tentou dar uma solução, mesmo ela sendo carnal e manca, para uma apostasia gritante que está acontecendo no meio da instituição já há algumas décadas e que vem se agravando muito e rapidamente nos últimos 5 anos. Ele sugeriu que os dízimos individuais de cada membro fossem redirecionados para as associações que eram fiéis a Deus de verdade, deixando assim as associações que praticam o mal sem recursos, e dessa forma quebrassem por consequência. Agora, perceba o problema. Quem entende somente um pouco do sistema da instituição sabe que isso nunca funcionaria, por várias razões que eu não vou abordar aqui para sermos os mais rápidos e objetivos desse áudio. Mas a pergunta é, o pastor Conrad, sabendo disso, por que então fez essa sugestão manca? Eu te explico. Por mais que eu admire a coragem e a disposição do pastor Conrad em tentar solucionar um problema sistêmico, espiritual da instituição, ele temeu a retaliação da instituição e tentou se manter numa posição de harmonização com a instituição, sugerindo que os dízimos fossem redirecionados ainda para uma associação fiel, algo que simplesmente não existe no mundo hoje. E mesmo que existisse, esses recursos seriam redistribuídos pela associação geral da forma que lhe melhor interessaria, entendeu? Você percebe que o Conrad tentou tocar a trombeta, mas por falta de uma maior coragem ou de discernimento espiritual, ele não conseguiu tocar no som correto. Ao invés dele ser claro contra as abominações da instituição e falar a mensagem completa, que era para que os irmãos pegassem os seus dízimos, os dízimos do Senhor, o tesouro de Deus, e colocassem diretamente na casa do tesouro, que é a obra evangelística de verdade, ele, ao invés disso, disse para as pessoas continuarem dando os dízimos aos banqueiros corruptos do pátio do templo. Entendeu o erro aqui? Agora, veja a ironia da situação. O pastor Conrad deu um toque de trombeta num sonido fraco, por medo da retaliação, e recebeu, do mesmo jeito, a punição e a perseguição da instituição, ou seja, ele acabou perdendo a chance de dar o toque correto à trombeta e mostrar ao povo de Deus um caminho claro e certo para seguir. Perceba o desperdício de oportunidade agora. O pastor Conrad está sendo cancelado em todo o mundo e perseguido pela instituição,
não pode pregar em nenhuma igreja mais, inclusive a igreja que ele mesmo é membro e frequenta. Veja como a instituição está trabalhando exatamente da mesma forma que o papado trabalha há séculos. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Mas o mais interessante é o fato de que, por mais que o pastor Conrad não ter dado à trombeta o sonido correto, mesmo assim, o Senhor está usando esse acontecimento para revelar o joio, arrancar as máscaras, não somente na liderança e dos membros da instituição, mas também no meio dos chamados ministérios independentes. Isso mesmo. Aqueles que dizem que pregam a verdade presente, mas que diariamente bajulam a instituição e fazem de tudo para se apresentarem como estando em harmonia com essa irmã de Babilônia, exatamente como foi profetizado. Um desses ministérios é o do suposto pastor Stephen Bohr, que viaja pelo mundo pregando supostamente a verdade presente, que na realidade nada mais é que verdade passada, sem relevância, diluída e fantasiada de verdade presente. E muitos engolem esses seus ensinos, cheios de eufemismos e bajulação institucional, como formigas consomem açúcar. Mas agora o Senhor vai retirando a máscara de bom moço de Stephen Bohr e também da grande maioria da liderança da instituição mundial, que se uniram numa perseguição implacável, no melhor estilo da Inquisição Papal da Idade Média, a um pastor que tentou fazer um protesto contra as abominações que a instituição está promovendo e tentou mexer no seu tão adorado dinheiro fácil. Interessante notar também é que esses acontecimentos tomaram uma proporção tão grande que vemos claramente a mão do Senhor nesse caso. Os membros estão vendo esse assunto desenrolar e vendo as máscaras caindo desses pastores lobos fantasiados de homens de Deus à medida que eles perseguem quem é contra suas tradições e seus atos corruptos, quem é contra as suas ordens, quem é contra seus caprichos, seus luxos e politicagens abomináveis. Esse episódio ganhou uma proporção tão grande divina que o próprio Mark Phelan, um dos presidentes mundiais da instituição, teve que vir a público fazer um sermão manipulador para ver se conseguia controlar o estrago que eles revelaram ao mundo. Tentar hipnotizar os membros novamente, pois até mesmo muitos dos seus papagaios mais fiéis estavam acordando para a realidade de que a instituição não está mais sendo governada por Deus há muito tempo. E ela se tornou um braço do governo, do Estado e de suas políticas abomináveis há décadas. Uma irmã de Babilônia, uma serva descarada do papado. A verdade é que eles podem usar textos fora de seus contextos do espírito de profecia para acalmar a consciência dos seus papagaios, que não estudam nem a Bíblia há décadas. Imagine estudar o espírito de profecia. Assim, dessa forma, são levados por essas víboras fantasiadas de pastores diretamente para o inferno, junto com eles. Um texto do Espírito de Profecia que está sendo muito usado por esses demônios nos últimos anos é o de que a igreja parece que vai afundar, mas não afundará. Você já ouviu essa? Amigo, leia o contexto, entenda a história do antigo Israel, entenda que a palavra de Deus é clara sobre a repetição da história do povo de Israel em nossos dias. Igreja não é instituição. Igreja é um grupo de pessoas. A igreja que não vai afundar é um grupo de pessoas fiel e sincero de verdade, de todas as denominações religiosas do mundo, que ficará sem ter aonde congregar, que ficará triste pela perseguição e parecerá que vai desaparecer, assim como Elias achou que ele era o único fiel em Israel e ficou profundamente triste. Mas o Senhor lhe revelou que ele tinha um remanescente, 7.000 fiéis de verdade, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Pare de ser ingênuo por conveniência. A instituição nunca foi, não é e nunca será a igreja de Deus. Nunca. Pare de cair em mentiras infantis. Cresça na verdade. Pare de bajular demônios de terno e gravata e instituições que se disfarçam de igrejas de Deus. Até quando as pessoas vão ser escravas dessas mentiras? Viver nessa bolha institucional que foi criada para enganá-las. O Senhor está sacudindo essa instituição e os ministérios dependentes, bajuladores e manipuladores, para que os papagaios e escravos desses ministérios acordem para a vida urgente, antes que o Senhor feche a porta da graça desse povo e seja assim tarde demais.
Os sinceros estão vendo a verdade dos fatos e acordando para detalhes que não estavam vendo antes. Deus está separando o joio do trigo. Os sinceros servos de Deus dos papagaios de pastores e de instituição, que serão soterrados nos escombros desse clube social diabólico fantasiado de igreja, quando finalmente o Senhor lhes fechar a porta da graça. Quem viver, verá. Vejamos alguns textos bem interessantes do Espírito de Profecia que você nunca ouvirá da boca de um agente de Satanás fantasiado de pastor. Pegue então aí um papel e uma caneta e anote todos eles, ok? Presta muita atenção nesses textos, porque uma parte deles nem traduzida foi, só para você ter uma ideia de quão preciso e claro eles são, denunciando os erros da instituição e dos pastores. O primeiro está em Cristo Triunfante, página 407, diz o seguinte: o Senhor declarou que a história do passado se repetirá ao iniciarmos a obra de encerramento. Muita atenção aqui. Tudo o que aconteceu no passado vai ser resumido agora no final, nos nossos dias. Maranata, página 23, diz o seguinte: muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Antigas controvérsias serão revivenciadas e perigos rodearão de todos os lados o povo de Deus. A tensão está se apoderando da família humana, está permeando tudo na Terra. Olhando para o alto, página 350 diz o seguinte: Deus tem uma igreja. Presta muita atenção agora. Não é grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Presta muita atenção. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Entendeu a diferença entre uma igreja e uma instituição? Quando Deus fala que a igreja parece que irá afundar ou cair, mas não cairá, ele está se referindo ao remanescente, um pequeno grupo de pessoas fiéis de verdade, de todas as denominações religiosas, e não de uma instituição rebelde específica. Você está entendendo? É muito claro, mas poucos querem enxergar essa realidade. Em Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, página 188, diz o seguinte: temos de erguer-nos como um povo e purificar o acampamento de Israel. Intimidade licenciosa, ilícita e práticas não santificadas estão aparecendo em grande escala em nosso meio. Estão ou não estão? E pastores que lidam com as coisas sagradas são culpados de pecado nesse aspecto. Meu amigo, presta muita atenção aqui. Estão a cobiçar a esposa de seu próximo, quebrando assim o 7º mandamento. Estamos sob risco de nos tornarmos uma irmã decaída de Babilônia. Veja, não sou eu que falei que a instituição é irmã de Babilônia, é o espírito de profecia. Estamos sob o risco, esse risco aqui é há 100 anos atrás. Agora você imagina se hoje esse risco já não se tornou algo prático, algo que está acontecendo. Faça essa pergunta para si mesmo. Como é que estão os pastores? Como é que está a liderança da igreja? Como é que estão os membros? Como é que eles estão? Você acha que eles estão ainda em risco de se tornar uma irmã decaída de Babilônia? Seja muito sincero consigo mesmo. Permitindo que nossas igrejas se corrompam e se encham de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Poderemos nós ser limpos a menos que empreendamos decididas ações para sanar o mal existente? Amigo, nós estamos vivendo hoje, na época que não é só um risco da instituição se tornar uma irmã decaída de Babilônia. Nós não estamos mais em risco. Isso já foi 100 anos atrás. Esse risco foi há 100 anos atrás. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Já foi permitido que as nossas igrejas se corrompam. Isso já aconteceu, já. Isso é um fato. Só não vê quem não quer. The Review and Herald, 18 de março de 1884. Esse trecho aqui não foi traduzido. Por que será? O Senhor tem uma controvérsia com o seu professo povo nesses últimos dias. Muita atenção aqui. Quem é esse professo povo nesses últimos dias? Quem que é?
Nessa controvérsia, os homens em posições de responsabilidade, quem são esses homens? Tomarão um rumo diretamente oposto ao seguido por Neemias. Eles não apenas ignorarão e desprezarão, presta atenção aqui, o sábado. Desprezarão o sábado. Mas também tentarão escondê-lo dos outros, enterrando-o sob o lixo dos costumes e da tradição. Muito interessante. Nas igrejas e em grandes reuniões ao ar livre, os ministros insistirão com o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Ô, meu amigo, isso é muito interessante. Falta muito pouco para uma lei dominical. E a liderança da instituição sabe muito bem disso. Esses dias eu vi um pastor famosinho, cheio de seguidores, falando na TV Nova Era sobre a importância de celebrar o domingo como um dia especial da ressurreição. Segundo esse demônio travestido de pastor, guardar o domingo seria ver um Cristo triunfante. E que celebrar o domingo seria estar em harmonia com a palavra de Deus. Misericórdia. Eu sabia que esse momento chegaria, pois o espírito de profecia diz que chegaria. Mas eu lhe confesso que eu não imaginei que seria tão rápido e tão descarado. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos e poucos estão enxergando e entendendo o quão perto do fim nós estamos. Em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 48, diz o seguinte: tenham os membros da igreja em mente que o fato de os seus nomes estarem registrados nos livros da igreja não os salvará. Você está entendendo ou não? Porque tem muita gente aí achando que só porque é batizado na instituição e vai nos cultos todos os dias, acha que por isso vai ser salvo. Isso não é garantia de salvação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. The Review and Herald, 10 de fevereiro de 1891, que também não foi traduzido, por que será? Diz o seguinte: não somos salvos como uma seita. Nenhum nome denominacional tem qualquer virtude para nos trazer ao favor de Deus. Somos salvos individualmente como crentes no Senhor Jesus Cristo. Podemos ter nossos nomes registrados nos livros da mais espiritual das igrejas e ainda assim podemos não pertencer a Cristo. E nossos nomes podem não estar escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Eventos Finais, página 256 e 257, diz o seguinte: dos púlpitos das igrejas populares, atenção aqui, será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento, há 1800 anos, foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Quem são esses príncipes do povo naquela época? Eu falo para você quem eram. Eram os pastores, os anciãos, os líderes da instituição. Esse argumento parecerá concludente. Por muitos anos eu achei que esse texto se aplicava somente para outras denominações, esse texto aqui, dos púlpitos das igrejas populares. Mas à medida que nos aproximamos do fim, vai ficando cada vez mais claro que essas igrejas populares do texto são principalmente os templos centrais da instituição em todo o Brasil e pelo mundo. Em Eventos Finais, página 179, diz o seguinte: a grande questão, que está tão próxima, que é o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou e ele terá um ministério puro, presta muita atenção aqui, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, presta muita atenção aqui, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois essa prosseguirá avante e para cima até o fim. Pastores, presta atenção, pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. Agora pense comigo. Analisando esse texto aqui rapidamente, respira fundo, abra os olhos e os ouvidos e saia dessa hipnose que os pastores te colocaram. O texto fala que a lei dominical virá para eliminar o joio do meio do trigo. Dessa forma, o Senhor terá um ministério puro. Entenda que não é uma instituição pura, é um ministério puro.
que é puro, leal e santificado para receber a chuva serôdia em breve. Pastores em seus púlpitos irão pregar heresias inspiradas por Satanás. Preste atenção agora. Dentre nós sairão alguns que não levarão mais a arca. Quem é esse grupo que o texto fala que sairá o joio do seu meio? Quem que é esse grupo? Esse grupo é a instituição? Leia o texto novamente. Esse grupo é o ministério de Deus, esse ministério puro. Você está entendendo? Não é a instituição. Quem sai é desse ministério puro, invisível, certo? Não é da instituição. Deus retira o joio do meio do seu ministério da terra. Esse ministério são os remanescentes. Ele é invisível, ele não tem placas de denominações. Eles se separam dos papagaios de instituição, que seguem as heresias que os pastores de estimação deles estão pregando nos púlpitos. Você está entendendo esse texto, que é extremamente claro? Continuando no texto, ele diz: mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima, até o fim. O que estamos vendo hoje no mundo? Uma perseguição e censura contra todos aqueles que pregam a verdade e protestam contra os erros da instituição. Mas o Senhor está guiando o seu ministério, e os pastores do diabo e seus papagaios não os podem impedir. Preste atenção na última parte agora. Pastores e médicos. Muito interessante isso aqui, porque médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que farão. Agora me explique, como os pastores irão apartar-se da fé e supostamente saírem da instituição se eles estão tendo acesso ao púlpito para pegar heresias? Me explica isso. Como é que uma pessoa sai e ao mesmo tempo que ela sai, ela está pregando dentro das instituições, dos templos? Como? Você está entendendo que quem sai da instituição não é o joio, é o trigo. O trigo que se afasta dessas heresias, das abominações que a instituição está ensinando e fazendo? Sai dela, povo meu, para não ser participante de seus pecados e participar de seus flagelos. Você se lembra disso? Sai dela, ou seja, quem sai não é o joio, é o trigo. Não tem como ser mais óbvio que isso. Acorde. E o texto fecha dizendo o seguinte, que tudo isso aconteceria exatamente como a palavra de Deus e o Espírito de profecia sempre disseram. Por que você acha que essa liderança tenta, de todas as formas, atacar, desmerecer, diminuir e até destruir o Espírito de profecia? Porque eles sabem muito bem que o Senhor está alertando claramente o seu povo através destes testemunhos. E por isso tentam, de todas as formas, escondê-los dos papagaios. Você está entendendo? E porque ela faz questão de falar pastores e médicos. Já parou a pensar nisso? Poderão apartar-se da fé. Meu amigo, isso aqui está tão intimamente conectado com os acontecimentos dos últimos anos que você não pode nem imaginar. A quantidade de médico que tomou e militou a favor da picadinha, você não tem ideia. Todos eles, pastores e médicos, liderança, vão estar contra o trigo, contra o remanescente, agora no fim. Pode ter certeza. O Grande Conflito, página 45, diz o seguinte: depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata. Preste muita atenção aqui. Caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria, viram que a separação era uma necessidade absoluta, se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé dos seus filhos e netos. Agora pensa comigo, o que são esses eventos jovens de hoje na prática? São para aproximar os jovens de Deus ou para afundá-los no relativismo e humanismo? E os pais correm para colocar seus filhos nesses clubes que são verdadeiras incubadoras de Satanás. Voltando ao texto, para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível, então, que prevalecessem as diferenças e consequentes lutas. Muito interessante. Você entendeu aqui ou não? Os antigos cristãos fiéis se separaram da antiga instituição cristã, porque estavam vendo as abominações descaradas que aconteciam nela, e também não queriam que seus filhos fossem influenciados, e por isso preferiram sair do meio deles. Quem saiu foi o joio ou foi o trigo? Pensa comigo.
Pois é, acorde dessa lavagem cerebral, meu amigo. Saia dessa hipnose. No livro The Paul Soul Collection, na página 344, diz o seguinte: esses homens, os pastores, nunca darão o molde certo a outras mentes. Veja, nunca darão o molde certo a outras mentes. Eles não cresceram até a plena estatura de homens e mulheres em Jesus Cristo. Eles simplesmente vivem o nome de cristãos, mas não estão preparados para a obra de Deus. E nunca estarão até que nasçam de novo e aprendam o seu ABC na religião de Jesus Cristo. Há esperança somente em uma direção. Pegue os rapazes e as moças e coloque-os onde eles tenham o mínimo possível de contato com as nossas igrejas. Quem são as igrejas? Os templos. Você está prestando atenção? Para que o baixo grau de piedade que existe hoje em dia não levede suas ideias sobre o que significa ser um cristão. Amigo, hoje os templos estão melhores ou piores que naquela época? O espírito de profecia está falando claramente aqui para os fiéis saírem desses templos urgente, para eles e seus filhos não serem influenciados com a impiedade desses lugares. É muito claro, quem sai não é o joio. Meu amigo, quem sai é o trigo. Foi profetizado. Em O Grande Conflito, página 181, diz o seguinte: os delegados aconselharam os membros do conselho a permanecer na igreja, fora da qual declararam não havia salvação. Opa, aonde você já ouviu isso? Se você sair da igreja, você não vai ser salvo. Lembra disso? Aonde você já ouviu isso? Então, continuando aqui. E para isso, Zwinglio respondeu: não vos mova a esta acusação. O fundamento da igreja é a mesma rocha, o mesmo Cristo, que deu a Pedro seu nome porque ele o confessou fielmente. Em todo o país, quem quer que creia de todo o coração no Senhor Jesus é aceito por Deus. Esta, verdadeiramente, é a igreja, fora da qual ninguém pode salvar-se. Como resultado da conferência, um dos delegados do bispo aceitou a fé reformada. Quem saía era o trigo, não o joio ficava. O Grande Conflito, página 84, diz o seguinte: homens de saber e piedade haviam trabalhado em vão para efetuar uma reforma nessas ordens monásticas. Wycliffe, porém, com intuição mais clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização era falsa e que deveria ser abolida. Perceba que o texto aqui define muito bem o que é ser protestante. Protestante é aquele que protesta. Protesta contra o mal, protesta contra o pecado, contra o erro. Aí vem um bando de papagaio de pastor acéfalo que passou por uma lavagem cerebral de décadas e tenta, em sua incrível ignorância espiritual, impedir que os verdadeiros protestantes fiéis façam o trabalho que precisa ser feito. E ainda, por cima, os chamam de extremistas, negacionistas e dissidentes. É impressionante. Em Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 372, diz o seguinte: uma página após outra poderia ser escrita com relação a estas coisas. Que coisas? Associações inteiras estão se tornando levedadas com os mesmos princípios pervertidos, porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. O Senhor operará para purificar a sua igreja, não a instituição, a sua igreja. Digo-vos com verdade que o Senhor está prestes a virar e transtornar as instituições chamadas pelo seu nome. Como Deus irá purificar a sua igreja? Ele vai retirar o seu povo do meio da instituição e depois irá virar e transtornar associações inteiras que estão muito ricas, praticando a violência. E aí eu fico só imaginando o que esses pastores fazem quando se ajuntam para fazer o mal. Misericórdia. E ainda mentem e enganam os seus papagaios por onde eles passam. Volte e ouça o texto novamente se quiser. O texto é muito claro. Em 1888, materiais de 1888, na página 1442, que também não foi traduzida, vai entender por quê, diz o seguinte: alguns homens ou conselhos podem dizer que é exatamente isso que desejamos que você faça. O comitê da Conferência Geral tomará o seu capital e o apropriará para esse mesmo objetivo. Mas o Senhor nos fez individualmente seus mordomos. Atenção aqui. Cada um de nós tem a solene responsabilidade de investir estes meios. Que meios? Já falei desses meios
no outro vídeo aqui no canal, dízimos e ofertas. Uma parte que é justo colocar no tesouro para promover os interesses gerais da obra, mas o administrador de meios não será inocente diante de Deus, a menos que, na medida em que for capaz de fazer isso, use esses meios conforme as circunstâncias revelarem a necessidade. Deveríamos estar prontos para ajudar os que sofrem e pôr em prática planos para fazer avançar a verdade de várias maneiras. Não é da competência da Conferência Geral ou de qualquer outra organização libertar-nos dessa responsabilidade. Se você não tem sabedoria, vá a Deus. Peça-lhe por si mesmo e então trabalhe com os olhos fitos na glória dele. O dízimo não pertence à instituição, meu amigo, pertence a Deus. Você é o responsável por ele e precisa sempre fazer o bom planejamento dele para o trabalho de evangelismo. Se você entregar a pastores bandidos e corruptos, você está sendo cúmplice do crime e Deus irá cobrar de você em breve. Entendeu? E essa é a verdade que os pastores do diabo não querem que você saiba. E por isso perseguiram e censuraram o pastor Conrad, usando ele de exemplo, para que ninguém se atrevesse a tentar revelar a verdade sobre o dízimo aos papagaios que sustentam os luxos dos pastores. Mas essa atitude teve o efeito justamente oposto, pois Deus usou esses acontecimentos para desmascarar esse sistema corrupto, assim como ele fez com os banqueiros corruptos no pátio do templo na época dele. Perceba que a história está se repetindo em nossos dias. Em Materiais de 1888, página 1444, que também não foi traduzido, diz o seguinte: embora não seja sua propriedade que você está administrando, você é responsabilizado por seu sábio investimento, por seu uso ou abuso. Deus não impõe a você o fardo de perguntar para a Conferência Geral ou a qualquer conselho se você deve usar os meios, que são os dízimos e as ofertas, que lhe foram confiados por Deus, conforme achar adequado, para promover a obra de Deus em vilas e cidades desamparadas e localidades empobrecidas. Se o plano correto tivesse sido seguido, não teriam sido utilizados tantos meios em algumas localidades e tão poucos outros em lugares onde a bandeira da verdade não foi hasteada. Não devemos fundir a nossa individualidade com nenhuma instituição do nosso mundo. Eu vou repetir. Não devemos fundir a nossa individualidade em nenhuma instituição do nosso mundo. O poder arbitrário que foi desenvolvido, como se as posições tivessem transformado esses homens em deuses, me deixa com medo e deveria causar medo. É uma maldição onde quer que seja e por onde quer que seja exercida. Se você não entendeu o texto aqui acima, Deus aqui está falando dos dízimos mal administrados por pastores que se acham deuses, isso mesmo que ela falou, e roubam a Deus descaradamente. São péssimos administradores dos dízimos. Não dá para ser mais claro que isso. Em O Grande Conflito, página 149, diz o seguinte: tais são alguns dos abusos que clamam contra Roma. Toda a vergonha foi posta à parte. O seu único objetivo é dinheiro, dinheiro e dinheiro. De maneira que os pregadores que deveriam ensinar a verdade nada proferem senão falsidade. E são não somente tolerados, mas recompensados. Porque quanto maiores forem as suas mentiras, tanto maior o seu ganho. Aí você fica pensando, por que esse pastor corrupto, esse imoral, esse bandido, ele foi promovido? Ele saiu aqui do distrito e foi para a união, para a associação, para a divisão, né? Aí ele saiu da divisão, foi para lá para a Conferência Geral, para a Associação Geral. Não é interessante? Aqui está falando, ó, muito claramente. Eles são falsos. Quanto mais falso e mentiroso, quanto mais corrupto ele é, mais ele ganha, mais ele é compensado, mais ele cresce. É muito claro de se entender isso. Em Spalding Magan Collection, página 498, diz o seguinte: eu diria, confie no Senhor, há um caminho aberto para você no que se diz respeito a garantir ajuda para o Campo do Sul. Apelo ao povo, este é o único caminho que você deve seguir, dadas as circunstâncias. Não envie nenhuma declaração sobre a situação através dos nossos jornais religiosos, porque não será honrado. Envie direto para o povo. Olha isso que interessante. Os caminhos de Deus não devem ser
contrabalanceados pelos caminhos do homem. Há quem tenha meios e dê grandes e pequenas somas. Faça com que esse dinheiro chegue diretamente à sua parte carente da vinha. O Senhor não especificou nenhum canal regular através do qual os meios, que meios são esses? Dízimos e ofertas, deveriam passar. Leia, ouça de novo esse texto, ok? Outro texto aqui, Spald Magan, 421, diz o seguinte: não se preocupe para que alguns recursos não sejam direcionados àqueles que estão tentando realizar o trabalho missionário de maneira silenciosa e eficaz. Todos os meios, dízimos e ofertas, não devem ser administrados por uma agência ou organização. Muito interessante, ok? Vários textos aqui falando que a Casa do Tesouro não é, nunca foi, nunca será a instituição. A Casa do Tesouro é a obra de evangelismo direto. Essa é a Casa do Tesouro. E o seu tesouro, o seu dízimo, é o tesouro de Deus. E você é responsável por ele. Você é responsável. Não é a instituição. É você que é responsável. Quando você passa para a instituição se transforma num banqueiro, que nós sabemos que está altamente corrupto, desviando e roubando dinheiro. Ok? Então, só para deixar mais claro aqui ainda. Se quiser, volte ou assista novamente aqui. Outro texto aqui, Spald Magan, página 176. O Senhor abençoou o trabalho que J.E. White tentou fazer no Sul. Queria Deus que as vozes que tão rapidamente se levantaram para dizer que todo o dinheiro investido na obra deve passar pelo canal designado em Battle Creek, ou seja, pela Conferência Geral, não sejam ouvidas. Não sejam ouvidas. As pessoas a quem Deus deu seus recursos são responsáveis somente por ele. É seu privilégio prestar ajuda e assistência direta às missões. É por causa da apropriação indevida, presta muita atenção aqui, é por causa da apropriação indevida de meios que o Campo do Sul não tem um desempenho melhor do que tem hoje. Agora eu te pergunto, você sabe o que é apropriação indevida de meios? Eu te respondo, é roubo. É roubo e desvio de dízimos e ofertas, meu amigo. Roubo e desvio. Já naquela época. Agora você só imagina o que está acontecendo hoje. Ok? Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 553, diz o seguinte: seria uma prática lamentável sustentar através da tesouraria de Deus aqueles que realmente danificam e prejudicam a sua obra, e que estão constantemente rebaixando a norma do cristianismo. Não tem como ser mais claro que isso. Devolver o dízimo de Deus a pastores bandidos é cumplicidade de crime contra o céu. Simples assim. Em Manuscripts Releases, volume 14, página 204, não foi traduzido também. A presente demonstração é suficiente para provar a todos os que têm o verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares podem revelar-se um fracasso e uma armadilha. Quem são as linhas regulares? A instituição são as linhas regulares. E ela está falando o quê? Que elas podem revelar-se um fracasso e uma armadilha, meu amigo. Deus ajudando seu povo, o círculo de reis. Quem são esses reis aqui? Que ela está querendo dizer. Quem são esses? Isso mesmo, os pastores do diabo, que ousaram assumir tão grandes responsabilidades, nunca mais exercerão seu poder não santificado nas chamadas linhas regulares. Foi investido demasiado poder em agências humanas não reavivadas e não reformadas. Impressionante. The Signs of the Times, de 19 de fevereiro de 1894, sem tradução também, diz o seguinte: é uma igreja apóstata que diminui a distância entre ela e o papado. O que é isso aqui? O que é uma diminuição da distância entre a instituição e o papado? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é ecumenismo. E junto com isso vem aquela historinha da liberdade religiosa, que na realidade ela nada mais é que liberdade do papado. É isso que é. É todo mundo promovendo a liberdade do papado. E a instituição está completamente mergulhada nisso. Ou seja, o Espírito de Profecia está falando claramente que a instituição está em apostasia. Ok? Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 577, diz o seguinte: naquela noite, sonhei que estava em Battle Creek, olhando para fora através da janelinha da porta. Então vi um grupo que marchava rumo à casa, de dois em dois. Eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem e voltei-me para abrir a porta da sala de visitas para recebê-los. Mas pensei em olhar novamente. A cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz e outro uma cana. Quando se aproximaram,
Aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está interditada, os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. Perceba que o joio que fica na instituição, que ela reconheceu pela janelinha, ela sabia, ela conhecia, eram irmãos da igreja, eram irmãos do templo. Eles mudaram rapidamente, se transformaram numa procissão católica. Então, perceba que o joio que fica na instituição será engolido pelo papado. E muitos nem perceberão essa transição rápida. A instituição se transformará num braço papal de perseguição. E já estamos vendo isso acontecer. A irmã de Babilônia. Em Manuscript Releases, volume 20, páginas 143, que também não tem tradução, diz o seguinte: é tão difícil hoje romper com as linhas regulares como foi nos dias de Cristo. Tivemos uma grande luz, nós nos tornamos estreitos. Quebremos os laços que nos prendem. Vou repetir. Quebremos os laços que nos prendem. Cristo é a fonte de todo o crescimento verdadeiro, o mantenedor de toda a vida. Pelo seu Espírito Santo, ele comunica princípios celestiais e fornece vida espiritual. Mais claro que isso é impossível. Sai dela, povo meu. Por mais difícil que possa ser, você romper com as linhas regulares. Quebre os laços que os prendem. Quebre os laços, ok? O Grande Conflito, página 608, diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Quem são esses? Quem são esses, meu amigo? Mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Perceba que eles abandonam a sua posição espiritual e não física. Abandonam a posição espiritual. Eles vão para onde espiritualmente? Para onde? Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Percebeu? O joio fica na instituição. O que sai é a sua posição espiritual. Começa a relativizar, a partir de então, a palavra de Deus e se une com os pensamentos do mundo. O que está acontecendo hoje? Não é exatamente isso? Homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Meu amigo, é muito claro isso, hein? É muito claro. O Grande Conflito, página 372, diz o seguinte: muitos eram perseguidos por seus irmãos descrentes. Alguns, a fim de conservar sua posição na igreja, presta atenção aqui, resolveram não falar a respeito da sua esperança. Outros, porém, sentiam que a lealdade para com Deus não lhes permitia ocultar desta maneira as verdades que ele lhes confiara. Não poucos foram separados da comunidade da igreja, unicamente pelo motivo de exprimirem sua crença na vinda de Cristo. Vou repetir pela 10ª vez. O texto é claro. Quem sai da instituição nunca foi, não é e nunca será o joio, mas sim o trigo que sai da instituição. Quem sai da instituição é o trigo. Isso não é só profético, isso é histórico. Pare de ser enganado por pastores que se aproveitam do seu dinheiro, do dinheiro de Deus, para viver no luxo e na luxúria. Em O Grande Conflito, página 384, diz o seguinte: qual foi a origem desta grande apostasia? Como a princípio se afastou a igreja da simplicidade do evangelho, conformando-se com as práticas do paganismo, a fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. Você já ouviu falar daquela famosa e diabólica frase: a gente precisa se aproximar do mundo para conseguir evangelizá-los? Pois é, tudo vai se repetindo nos nossos dias. O apóstolo Paulo, em seus dias, declarou: já o ministério da injustiça opera. Durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, mas, pelo fim do século II, a maioria das igrejas tomou nova forma. Desapareceu a primitiva simplicidade e, insensivelmente, ao baixarem ao túmulo os velhos discípulos, os seus filhos, juntamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e lhes deram um novo molde. Para conseguir conversos, aviltou-se o elevado estandarte da fé cristã
E como resultado, preste muita atenção aqui agora, uma inundação pagã invadindo a igreja trouxe consigo seus costumes, práticas e ídolos. Como o cristianismo conseguisse o favor e o apoio dos príncipes seculares, foi nominalmente aceito pelas multidões. Quem são esses príncipes seculares hoje? Quem que são eles? Isso mesmo, os políticos, prefeitos, vereadores, deputados federais, deputados estaduais, não é? Presidentes, não é isso? Mas, conquanto muitos se intitulassem cristãos, na realidade permaneciam no paganismo e, especialmente, em segredo, adoravam os ídolos. Exatamente o que está acontecendo hoje também. Último texto. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 87, diz o seguinte: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Muito interessante. Amigo, se você ainda não entendeu claramente o que Deus quer de nós nesses últimos dias, volte para o início desse áudio e o ouça todo novamente. E se mesmo assim não queira acreditar nessas verdades claras que Deus nos mostra, você escolheu o seu caminho e as consequências dele. No último áudio que fizemos, onde denunciamos os ministérios dependentes e aproveitadores, tivemos alguns papagaios dessas seitas, incluindo o seu líder principal, que em frente às câmeras se apresenta como um homem de Deus, mas por trás delas amaldiçoa os que protestam contra os seus ídolos. Isso, por si só, já mostra a verdadeira face desses aproveitadores, que se aproveitam do evangelho como uma ferramenta de arrecadação financeira e crescimento de patrimônio rápido. Eles não têm em vista a verdade, evangelismo e muito menos a Jesus. Eles querem prosperidade temporal e poder. É isso que eles querem. Eu nunca mencionei o nome de nenhum desses ministérios no vídeo passado, mas como a carapuça serviu para um deles, o seu líder e os seus papagaios ficaram furiosinhos com o protesto que foi feito sem mencionar nenhum nome deles, mostrando que a luz iluminou detalhes que eles não queriam que fossem vistos, e se tem algo que Satanás não gosta, é da luz. Ele e seus servos gostam de trabalhar no escuro, bem escondidos, para que ninguém conheça ou veja a verdade. Quanto ao líder desse ministério, que mandou para algumas pessoas mensagens as amaldiçoando, eu lhe digo uma coisa: você pode amaldiçoar à vontade em nome do seu Deus, que é Mamon e Baal. Eu lhe perdoo e desejo que você e seus seguidores se arrependam, sejam transformados e sejam salvos. Ao contrário de você, eu não lhe desejo mal, muito pelo contrário. Como diz o Senhor dos Exércitos, eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Já disse e volto a repetir: comprem os materiais dos ministérios se o preço estiver bom. Não tem nenhum problema nisso. Mas direcionar dízimos e ofertas de forma direta para eles, tenha muita atenção. Tenha uma atenção redobrada com isso. Alguns deles estão caminhando para uma direção que não posso mais dar o suporte com o tesouro de Deus. Quem o faz é cúmplice e só trocou a instituição por um ministério dependente e aproveitador. Ou seja, acabou trocando 6 por meia dúzia. Sejam todos responsáveis com o dízimo e as ofertas do Senhor, como vimos nos textos do Espírito e Profecia que a gente acabou de ler aqui. Esse é o nosso dever e responsabilidade. Gálatas 4,16 diz: eu me tornei o seu inimigo por lhes dizer a verdade? É isso? Se você se lembrou de alguém que precisa ouvir esse áudio, compartilhe com ela. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e se inscreva no canal. Até a próxima.